E aí, meu povo, tudo certo com vocês? The Champions, adoro falar sobre esse assunto, mas antes de eu passar todos os detalhes entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, deixa aquele like gostosinho, comenta aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, pode deixar mais de 2 comentários que ajuda também no engajamento, mas o like é importante, tá, galera? Bom, preparei esse vídeo com muito carinho. Hoje é o famoso MD-1, Match Day -1, que é o dia que antecede a partida. A UEFA usa essa nomenclatura. E eu acompanhei todas as coletivas, tanto do Bayern quanto do Paris Saint-Germain, tudo online, né, que eu tô aqui em Paris, e também os treinos. E eu tenho muita coisa para falar para vocês, os destaques das coletivas, quem joga, quem não joga, enfim, tem muita coisa bacana. Primeiro, fazendo um panorama, esse sim o jogo mais importante da temporada do PSG. Embora o Galtier, o técnico do Paris Saint-Germain, tente falar, não, todos os jogos são importantes, blá blá blá, aquela coisa muito protocolar, é sim o divisor de águas. Na última temporada, o Paris Saint-Germain caiu pro Real Madrid nas oitavas de final, vocês lembram, né? Aquele hat-trick do Benzema lá no Santiago Bernabéu e acabou com os planos, os sonhos do Paris Saint-Germain de conquistar a tão sonhada taça. O PSG foi mais longe na história do time, foi na final da Champions, naquela Champions que teve a pausa do Covid, que o Paris Saint-Germain enfrentou o Bayern de Munique em 2020, em Portugal, e perdeu por 1-0. E então, assim, nos últimos anos, na temporada desde 2016, 2017, as oitavas de final têm sido, assim, realmente um problema para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, né? Apenas 2 vezes o time passou adiante, aí que eu falei para vocês, 19 e 20, quando chegou na final, e 20 e 21, quando chegou até a semi e caiu para o City. Enquanto o Paris Saint-Germain sonha com a Liga dos Campeões, o Bayern de Munique tem apenas, entre aspas, 6 títulos. 74, 75, 76, 2001, 2013 e 2020. Só o Real com 14 e o Milan com 7 tem mais títulos que os bávaros. Gente, a camisa pesa, o Bayern de Munique é um time muito difícil, só que a última vez que o Paris Saint-Germain esteve em Munique, vocês vão lembrar daquele jogo do 3-2 que o PSG venceu no meio da neve que caía lá na Alemanha, 2 gols do Mbappé e um do Marquinhos, e conseguiu a classificação. Então, assim, dos últimos 5 confrontos entre Bayern e Paris Saint-Germain, são 4 vitórias para o Bayern e 1 vitória para o PSG, tá? Agora, o que o Paris Saint-Germain precisa fazer para conseguir essa classificação? Primeiro que o jogo de ida, o Bayern venceu aqui no Parque dos Príncipes por 1-0, e o Paris Saint-Germain precisa vencer qualquer vitória a partir de 2 gols de diferença. Se o Paris Saint-Germain conseguir uma vitória por 1 gol, né, assim, 1-0, vai para prorrogação e possivelmente, né, dependendo, para os pênaltis. Inclusive, o Paris Saint-Germain já está preparado para essa possibilidade, tá? Não tem mais aquele critério de gol fora de casa, que vale mais. Não tem esse critério de desempate. Então, essas são as condições para o Paris Saint-Germain se quiser passar em cima do Bayern de Munique. Quem são os artilheiros da Liga dos Campeões dessa edição? Bom, em primeiro lugar está o Salah, com 8 gols. Em segundo, o vice-artilheiro é Kylian Mbappé, com 7. Aliás, o Mbappé é o artilheiro do Paris Saint-Germain na temporada. São 30 gols e 8 assistências até aqui. Em segundo é o Neymar, com 18 gols e 17 assistências. E o Messi, com 18 gols e 16 assistências. E agora, sabe quem é o artilheiro da temporada do Bayern de Munique? Tempo. Gente, pasmem, o Choupo-Moting. Vocês lembram do Choupo-Moting, que era do Paris Saint-Germain? Que era zoado pela galera, aqui pela torcida, chegou a tirar um gol, era pra ser um gol do Paris Saint-Germain, e ele defendeu. Enfim, aqui no PSG ele não foi muito valorizado, tá? E agora no Bayern de Munique, inclusive o Miller falou disso na coletiva, eu já trago pra vocês. O Choupo-Moting tem 16 gols e 4 assistências na temporada com o Bayern, sendo 3 na Liga dos Campeões. O Musiala tem 15 gols e 12 assistências, e o Sané 12 gols e 6 assistências. O grande destaque do Bayern de Munique é o retorno do Sadio Mané, depois de lesão, né, desde novembro. Só que o Nagelsmann, o treinador do Bayern, disse que vai ser muito difícil ele começar jogando, mas pelo que ele falou, acho que o Mané vai entrar, porque ele falou assim, o Mané é aquele jogador que pode sair do banco e fazer a diferença na partida. Então, dependendo, o Bayern pode ter esse trunfo, usar o Mané numa situação aí, no decorrer da partida. Do lado do Bayern, desfalques, Lucas Hernandes, o Neuer e o Pavard, tá? O Pavard tá suspenso e o Neuer e o Lucas Hernandes lesionados.
Pendurado, só tem o Sérgio Ramos, e do lado do Paris Saint-Germain, os lesionados, Neymar e Kimpembe, que estão fora da temporada. Hakimi treinou, tá disponível, Marquinhos também, e o Renato Sanches. Agora, sobre a torcida. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem que tá rolando uma greve dos transportes aqui em Paris, né, na França, por conta da reforma da aposentadoria. E então os transportes estão caóticos, não só metrô, trens, como a parte de aviação também. E isso vai impactar nos torcedores do PSG que querem ir para Munique. São guardados 70 mil torcedores no estádio, no Allianz, né, estádio do Bayern, sendo 3.800 do Paris Saint-Germain. Só que os planos da maioria dos torcedores do PSG vão ter que ser mudados, porque alguns estão tentando encontrar alternativas, mas outros tiveram que cancelar a viagem de maneira forçada por conta dessa greve. Então talvez tenha uma minoria ali, o PSG pode contar com 3.800 torcedores lá na Alemanha, mas talvez tenham menos por conta dessa greve dos transportes, tá? Agora eu vou trazer para vocês prováveis escalação e os destaques das coletivas. Vou começar com a coletiva do Bayern de Munique, que foi a primeira do dia de hoje. O Miller disse assim: queremos incomodar o Mbappé. Ele falou: o Mbappé é o jogador mais espetacular, ele toma as decisões certas na área, além de jogar bem, ele também é eficiente. Amanhã, né, nessa quarta, não queremos apenas assistir, queremos incomodá-lo. E ele falou: vai ser duro, o Miller. Temos um plano, não vou entrar em detalhes, mas em uma partida como essa, sempre é preciso um pouco de sorte. Vai ser duro, mas tivemos muitas experiências nesse estádio e muitas vezes positivas. O Bayern jogando em casa é realmente diferencial. E o Miller conclui falando assim: estamos bem preparados, a gente tá se sentindo bem preparado, jogamos bem em Paris e dominamos o primeiro tempo. Se eles se arriscarem muito, né, o Miller falando do PSG, a gente vai ter oportunidade de tirar proveito disso, vai ser um jogo emocionante. Aí ele também fala que Mbappé é uma ameaça, é o artilheiro do Paris, temos que pensar em como pará-lo, mas é um esporte coletivo, de equipe. Temos que administrar outros jogadores também, é um fator muito importante, mas você tem que separar, se preparar para enfrentar uma equipe e adaptar as suas qualidades, tá? Aí ele fala do Choupo-Moting, que eu mencionei antes pra vocês, ele falou assim: olha, eu não lembro desse tempo que ele era zoado em Paris, aqueles que zombaram dele não conhecem futebol. Ele é um jogador muito importante para nós e eu acho que ele tem as mesmas qualidades que ele tinha em Paris. Aí ele fala sobre a ausência do Neymar, o Miller. Quando eu olho os melhores momentos desses últimos tempos, o Neymar fala com a sua técnica. Claro que a sua ausência vai modificar a forma que a equipe porque o Neymar joga, porque o Neymar é um jogador dominante. Mas, como pra gente, né, ele é apenas um jogador, né? Porque o Bayern de Munique fala muito esse negócio de trabalhar em equipe, jogar em equipe e tal. Bom, o Neuer tá lesionado, por isso que eles contrataram um novo goleiro. E aí ele falou sobre a ausência do capitão Neuer. Ele falou assim: ó, temos 11 capitães em campo. Não se trata apenas de ter a braçadeira no braço, mas do que queremos fazer pela equipe. O Jan Sommer, que é o goleiro suíço, ele foi contratado para substituir o Neuer, que tá lesionado. Aí o Nagelsmann, o técnico do Bayern, disse assim: devemos continuar pressionando, continuar a ter solidez atrás, porque se você olhar para o Paris, Messi e Mbappé, eles estão jogando entre as linhas. Temos que ter cuidado para a gente não ser muito agressivos e também esperamos muito de Jan Sommer. Já meteu ó, ali no goleiro. Estão esperando uma boa performance desse goleiro suíço. Agora vamos para... Aí ele fala disso: o Mané pode decidir o resultado saindo do banco. Ele tá se recuperando cada vez mais. Eu não acho que ele vai começar amanhã, mas a gente tá muito feliz de tê-lo de volta. Vai ser importante em função do resultado, porque o Sadio Mané pode decidir saindo do banco de reservas. Então acho que tá um mini spoiler, né, gente? A provável escalação do Paris Saint-Germain. Não vamos primeiro com a do Bayern de Munique, né? Eu tô terminando as coisas do Bayern, daí eu já vou pro PSG. Coloquei aqui o Sommer, né, o goleiro, Stanisic, De Ligt, Upamecano e Davis, Kimmich, Goretzka, Thomas Müller, Coman, Musiala e Choupo-Moting. E lembrando que o Kingsley Coman, formado no PSG, fez o gol da vitória do Bayern lá no Parque dos Príncipes no jogo de ida, tá? Agora, do lado do Paris Saint-Germain, já vou passar aqui a provável escalação. Donnarumma no gol. Donnarumma tem que ficar mais atento, porque ele tem oscilado bastante. Ele faz alguns jogos espetaculares, mas outros nem tanto. E depois do que aconteceu na última temporada
contra o Real Madrid nas oitavas de final. Muita gente colocou essa derrota em cima do Donnarumma, porque naquele momento o Pochettino preferiu não usar o Navas, na minha opinião foi um erro do caramba, e colocou o Donnarumma. E a gente já sabe como terminou essa história. Enfim, Donnarumma no gol, Danilo, Ramos e Marquinhos, Hakimi na direita, Mendes na esquerda, no meio, Vitinha, Verratti e Fabian Ruiz, e na frente, Messi e Kylian Mbappé, tá? Agora, os destaques da coletiva do Paris Saint-Germain. Foi o Verratti que deu a coletiva como o jogador do PSG. Ele falou, olha, a gente tá muito confiante, é um jogo importante, eles têm apenas uma pequena vantagem e tem muito jogo pela frente, né? Falando que ainda faltam 90 minutos. Para passar, você tem que jogar um grande jogo, como um grande time. Os meus companheiros estão confiantes, a gente tá pronto para fazer uma grande partida. O Verratti. Ele falou que depois da derrota contra o Bayern, o time se juntou para entender como eles poderiam fazer algo a mais. E eles conseguiram nas 3 partidas seguidas, né, com as 3 vitórias. E ele falou, precisamos estar 100% para classificar, não só individualmente, mas coletivamente. E ele fala, espero que a gente se divirta. Sobre Mbappé, o Verratti disse, ele tem um grande caráter, precisamos jogar como ele, nós confiamos, né, temos confiança em nós mesmos. Temos muita pressão porque estamos jogando algo grande. E é o tipo de partida que a gente sonha quando nós somos crianças. O Galtier já fala assim, né, o treinador do PSG, temos que jogar muito mais do que jogou no primeiro jogo. Outro plano de jogo. Ele fala que a presença do Kylian Mbappé, que na primeira partida entrou, né, no segundo tempo e mudou a cara do jogo, isso vai vai proporcionar para o Paris Saint-Germain mais profundidade e percussão. Aí ele falou assim, vamos garantir que a gente jogue mais alto e pra gente recuperar a bola mais cedo no campo do Bayern de Munique. E aí ele fala, não, a temporada não é decidida nesse jogo, haverá um vencedor e um perdedor, blá, blá, blá. Mas isso aí, gente, pra mim é balela, porque a gente sabe que é sim o jogo mais importante da temporada do PSG. Aí ele fala da ausência do Neymar, que é uma desvantagem pro time, mas que foi um período muito difícil, pós-Copa, etc. Que o time, ele fala assim, sem ele o time com certeza fica mais equilibrado pelos perfis alinhados, né? Ele fala em relação ao meio-campo, porque sem o Neymar ele consegue usar 3 jogadores no meio-campo, que é o Ruiz, Vitinho e Verratti. Mas ele falou, o Neymar é um trunfo, é sempre melhor poder contar com ele. Bom, galera, passei todas as informações para vocês. Agora, vamos ver quem vai conseguir sair com essa vitória, com a classificação para as quartas de final. Lembrando que da última vez que o Paris Saint-Germain esteve em Munique, conseguiu essa vitória por 3-2, né, sob a neve, caía, pairava a Alemanha, mas o Bayern tá muito confiante. O Miller também fala no momento na coletiva que ele vai fazer de tudo pro Mbappé não poder se divertir, ou seja, pra tentar anular o Mbappé. Mas gente, vai ser um jogo muito doido, eu tô muito empolgada, eu acho que vai ter gol dos 2 lados, e eu queria saber o palpite de vocês. Será que dá? Será que dá PSG ou já era? Comenta aqui. Deixa o like, eu sei que você não deixou, hein? Beijo!